Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Gálatas 6, de 1 a 5. O texto da exposição de hoje é Gálatas 6, de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra escrita. Nós te louvamos porque o Senhor se revelou a nós através dela. Te louvamos pelo teu evangelho revelado. Te louvamos porque podemos ler livremente a tua palavra e te pedimos que o teu Santo Espírito venha agora nos ensinar da tua palavra, Senhor, aplicar a tua verdade em nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, a vida de um pastor numa igreja, ela traz preocupações. Os pastores, eles cuidam do rebanho, eles cuidam dos membros da igreja, e acontece muito hoje, acontecia antigamente, de falsos mestres entrarem no meio do rebanho, entrarem no meio dos membros da igreja. Hoje acredito que isso se torna ainda mais complicado de controlar pela tecnologia mesmo, pela facilidade que se encontram coisas, ensinamentos ruins na internet, né? Eu, por exemplo, sempre trabalhei com adolescentes e jovens, e o conhecido movimento gospel tem sido muito prejudicial para o crescimento espiritual desses grupos, dessa faixa etária. Porque é muito comum nesse meio gospel, a música gospel, que muitas vezes não tem nada de bíblico mesmo, é só um egocentrismo, tem chamado a atenção de jovens e adolescentes, muito mais do que hinos e outras músicas que trazem mensagens bíblicas. Além disso, é muito simples também para eles encontrarem mensagens, palestras supostamente bíblicas na internet, e palestras e mensagens bíblicas que não trazem o verdadeiro evangelho, a mensagem do verdadeiro evangelho. Então, esses jovens, esses adolescentes, todos os outros membros da igreja acabam não tendo sua fé, não tendo sua vida espiritual nutrida como deveria ser pelo verdadeiro evangelho, pela sã doutrina. Isso preocupa os pastores, preocupa nós, líderes de uma igreja. E para Paulo não era diferente, meus irmãos. Paulo, ele passava, na carta aos Gálatas, ele mostra essa preocupação, ele mostra essa luta dele contra falsos ensinamentos, contra ideias ruins, contra esses problemas. Ele inclusive diz que sofria as dores de parto. Paulo estava ali mostrando a intensidade da preocupação dele na luta por manter nos cristãos da Galácia um coração voltado ao Evangelho, um coração nutrido pelo Evangelho. E o contexto dessa carta, quando olhamos para o contexto dela, é importante colocarmos algumas coisas aqui. O falso ensinamento que vinha para os Gálatas era pela presença de judeus supostamente convertidos ao cristianismo, mas que eram judaizantes, que criam que além de Cristo Jesus, além do sacrifício de Cristo Jesus, era necessário o cumprimento de leis judaicas, de ritos judaicos, da circuncisão, por exemplo. E o problema é que eles não só acreditavam nisso, mas eles exigiam isso dos outros também. Então até aquele cristão que era gentio convertido ao cristianismo, eles exigiam que antes de se converter ao cristianismo, esse gentio ele se convertesse ao judaísmo. E esse falso ensinamento,
essa doutrina errada, essa doutrina contrária ao Evangelho, ela trazia consequências ruins. O legalismo, né, que era algo comum na vida dos fariseus e foi por muito tempo, talvez a gente encontre até pessoas assim hoje, né, pessoas que buscam a salvação através de boas obras, pessoas que buscam a salvação através da lei. A ideia do legalismo é essa, criar um padrão de lei que, como se fosse possível cumprir aquele padrão, como se fosse possível cumprir a lei de Deus, como se fosse possível atingir o padrão de santidade de Deus e assim atingir a salvação. O problema desse legalismo é que ele traz consequências ruins, porque para aquele que se considera capaz de cumprir essa lei, a consequência para ele é vanglória, a consequência para ele é um orgulho próprio, porque ele, pelo mérito dele, chegou lá. Só que o problema também é que do outro lado existe aquele que não é capaz, realmente não é, e se sente incapaz de cumprir a lei. E para esse resta a inveja, a consequência para este é a inveja de olhar para aquele que conseguiu fazer o que ele não conseguiu fazer. E esse era o cenário da igreja dos Gálatas, esse era o cenário da exortação de Paulo, que inclusive no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, nos versículos 25 e 26 do capítulo 5, Paulo diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo nos dá esse contexto aqui. Se Paulo exorta aquela igreja a não ter vanglória e não ter inveja, é porque isso acontecia naquele contexto. E com esse contexto, então, Paulo ele começa agora a trazer, no versículo, o capítulo 6, né, do versículo 1 ao 10, ele vai trazer a forma, então, como aqueles irmãos deveriam se tratar dentro da igreja, como deveria ser a conduta daqueles irmãos dentro da igreja. E o texto de hoje, o capítulo 6, do versículo de 1 a 5, vai nos trazer 3 ordenanças para lidar com o irmão faltoso. Quero falar com os irmãos hoje sobre 3 ordenanças para lidar com o irmão faltoso. A primeira, no versículo 1, corrija humildemente. A segunda, versículos 2 e 3, leve as cargas uns dos outros. O terceiro ponto, no versículo 4 e 5, examine a si mesmo. Corrija humildemente, leve as cargas uns dos outros, examine a si mesmo. Então, meus irmãos, Paulo começa, gostaria de ler o primeiro versículo novamente com os irmãos. Paulo começa: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Esse irmãos no começo, esse vocativo, é um chamado de Paulo para o entendimento de unidade. Paulo traz aqui a unidade, Paulo traz aqui a ideia de uma igreja mesmo, de um mesmo grupo, de um grupo que estava unido ali pelo Evangelho de Cristo. Então Paulo ele trabalha essa ideia de unidade e em seguida ele fala sobre os que são espirituais. É importante a gente pontuar aqui isso. Paulo coloca para um grupo de cristãos que eram espirituais, ou todos os cristãos são espirituais? E o que nós entendemos é que uma vez que um cristão se converte, ele recebe o Espírito. E uma vez que ele recebe o Espírito, ele é espiritual. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, ou se os irmãos se consideram espirituais, mas aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus é sim alguém espiritual. Paulo aqui então está falando para o grupo da igreja, para aquele grupo de cristãos que recebeu sim o Espírito. A questão aqui, e o que parece ser um grupo seleto, na verdade não é
é a totalidade dos cristãos, é porque Paulo está falando de um irmão faltoso, um irmão que vacilou, vamos falar disso já, um irmão que acabou falhando em sua caminhada, e Paulo chama então os irmãos que ainda estão firmes, os irmãos que não vacilaram, os irmãos que não caíram em pecado, que não caíram em tentação. Paulo chama esses irmãos que ainda estão firmes na palavra de Deus para que pudessem corrigir e exortar esse irmão. Nosso primeiro ponto, corrija humildemente. Então Paulo chama esses irmãos para essa correção humilde. E quando a gente entende que a gente é espiritual, a ideia de ser espiritual aqui é que nós temos um chamado da parte de Deus, nós como seres espirituais temos um chamado da parte de Deus para corrigir, para cuidar de nossos irmãos faltosos, e nós temos a capacitação disso dado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos o chamado e o próprio Deus nos capacita a fazer isso. Por isso que Paulo chama os irmãos aqui que são considerados, são realmente espirituais. Mas para a gente entender melhor esse primeiro versículo, depois de pontuar essa unidade e essa característica importante dos cristãos, tanto daquela época como nós hoje, a gente pode dividir esse versículo em 3 partes. A gente pode dividir esse versículo em, primeiro, uma condição, depois uma ação que responde a essa condição, e depois uma exortação que Paulo dá a quem cumpriu essa ação, a quem realizou essa ação. Então, o primeiro ponto, uma condição, que é se alguém for surpreendido em alguma falta. Essa é a condição que Paulo dá aqui, uma condição que provavelmente aconteceria. Nós sabemos que aquele que recebe a Cristo, ele é regenerado, ele é purificado pelo sangue do Cordeiro. Nós sabemos que ele começa um processo de santificação, nós começamos um processo de santificação em nossa vida, mas não somos perfeitos ainda. A obra de Deus em nossa vida não foi completa de uma vez por todas. Então existe ainda, quando Paulo coloca aqui essa condição, é uma possibilidade de algo que provavelmente aconteceria na igreja dos Gálatas, e provavelmente acontece e vai acontecer ainda, infelizmente, muitas vezes na nossa igreja, que é um irmão faltar, um irmão falhar, o irmão cair em pecado. Mas é importante pontuarmos aqui também que essa queda em pecado é algo surpresa. Esse irmão foi surpreendido. Esse irmão ele não estava entregue ao pecado a ponto de simplesmente pecar como se isso fosse normal para a vida dele. Não, esse irmão, como todos nós estamos suscetíveis, esse irmão ele caiu em tentação, esse irmão foi pego de surpresa por uma tentação, esse irmão, como a gente vai ver, ele possivelmente se descuidou e caiu em pecado. E Paulo chama então agora a atenção, ele traz essa condição para esse irmão, e mostrando que é algo que provavelmente iria acontecer ali. E alguém que foi surpreendido em alguma falta, essa ideia de falta aqui é realmente um passo em falso, alguém que vacilou, alguém que pisou fora do caminho, alguém que pisou fora da linha, alguém que caiu em pecado. E Paulo traz então essa condição, essa possibilidade de algo que aconteceria ali, e esse passo em falso é um contraponto àquilo que Paulo já teria falado anteriormente no capítulo 5, no versículo 16, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o que Paulo está mostrando aqui é que existe esse andar em falso, esse pisar em falso, e existe o andar no Espírito. E o chamado de Paulo lá atrás já era para que o cristão ele continuasse, ele se mantivesse andando no Espírito, para que ele não caísse em pecado.
Mas a realidade aqui, irmãos, é essa. Novamente, algo que possivelmente aconteceria lá, possivelmente acontece e continuará acontecendo hoje. E é uma falha, o irmão cai em pecado. Mas o interessante aqui, e aí a gente vai agora para a ação, é que a ênfase de Paulo aqui não é na falha do irmão, não é na falha do faltoso, não é no pecado em si. Adolf Paul ele comenta isso e ele nos auxilia mostrando que 1/3 do primeiro versículo fala do pecado de um irmão e os outros 2/3 desse versículo, os outros 4 versículos falam da forma como esse irmão deve ser corrigido, da forma como a igreja, da forma como os irmãos da igreja devem lidar com o pecado desse irmão. Então, a ênfase de Paulo aqui não estava em si no pecado do irmão, mas como a igreja e como os outros irmãos reagiriam a isso. Então, vem a ação que é sempre que essa condição acontecer, essa ação deve ser seguida, um irmão deve realizar essa ação. Essa ação é uma resposta ao pecado do primeiro irmão. Então vem aqui a primeira ordem de Paulo, a primeira ordenança de Paulo, que é corrigiu com espírito de brandura. Corrigiu com espírito de brandura. Paulo mostra aqui que existe uma forma certa de corrigir aquele irmão. Existe um modo correto de corrigir um irmão. E Paulo ele coloca aqui como é esse modo. É com espírito de brandura. Paulo aqui ele não estava cobrando algo que ele já não tinha feito. Quando lemos o restante da carta, podemos ver Paulo perplexo com a realidade dos Gálatas, os problemas dos Gálatas, com o conflito dos Gálatas. E Paulo, como estamos lendo aqui, ele começa uma exortação de forma branda, de forma mansa, em amor àqueles irmãos. Paulo está praticamente dizendo, como eu estou fazendo com vocês, mesmo discordando do que vocês fazem, mesmo não achando correto tudo isso que está acontecendo aqui, estou agindo com vocês de forma branda, de forma mansa, em amor. Façam isso com o irmão que falhar. Deem essa resposta à falha do irmão. Corrija esse irmão, mas de forma mansa, de forma branda, em amor. Esse então é o primeiro mandamento de Paulo aqui, a primeira ordem de Paulo, a primeira ordenança de Paulo. E ele cobra então esse fruto do Espírito daqueles irmãos que eram espirituais, mas ele mesmo dava exemplo disso. E no terceiro ponto, nesse primeiro versículo, Paulo dá então uma exortação. E o interessante dessa exortação é que o irmãos, o vós, as ordens que vinham no plural, agora se tornam singular. E Paulo diz, e guarda-te para que não sejas também tentado. Não que isso não era para toda a unidade da igreja, mas Paulo está mostrando aqui a importância de pararmos e olharmos para nós mesmos, de nos guardarmos, de olharmos para a nossa vida. O que Paulo está falando aqui é aquilo que aconteceu com esse irmão que falhou, pode acontecer com você também. Então se guarda. Então ande e permaneça no Espírito, como ele já teria dito lá atrás. Permaneça no Espírito, guarda-te para que você não seja também tentado, porque o próximo passo em falso pode ser seu. E é interessante esse chamado de Paulo aqui, porque a gente tem costume, eu pelo menos sempre tive muito esse costume, de ouvir uma mensagem e pensar em outras pessoas que poderiam estar ouvindo aquela mensagem. Ah, mas se fulano estivesse aqui, se fulano estivesse aqui, essa mensagem foi para eles hoje. Mas não, a gente precisa começar a entender que a mensagem do Evangelho é para nós. A mensagem do Evangelho, pregada no domingo à noite, é para aquelas pessoas que estão ali. Obviamente, se uma pessoa que não estiver presente, estivesse ouvindo aquilo ali, também seria edificada. Mas o chamado é para olharmos para nós. A mensagem pregada é para nós. A aplicação daquela mensagem é para nós, é para mim, é para a minha vida. Paulo começa aqui então a colocar essa ideia singular, essa necessidade de olhar para dentro de si, de buscar a humildade,
Não, o que Paulo começa a fazer aqui é não deixar que aquela falha se torne em vanglória. Ah, tal irmão pecou e eu não caí nesse pecado, então eu sou melhor que ele. Paulo já está aqui lutando novamente contra um legalismo, contra um padrão moral falso que poderia fazer um se achar melhor que o outro. O que Paulo está falando é assim, não, ele caiu hoje e se você não se cuidar, amanhã pode ser você. Então, olhe para você, olhe para dentro de si, se cuide, guarda-te para que você também não seja tentado. E com essa ideia de cuidar e de corrigir com humildade, de corrigir de forma humilde esse irmão, Paulo então vai para o segundo ponto, que é leve as cargas uns dos outros. O versículo 2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo aqui então, ele dá mais uma ordem, e essa ordem de levar cargas parece algo genérico. E talvez o genérico também deva se aplicar na nossa vida, né? A ideia de levar cargas no sentido de ajudar o outro, de estar próximo do outro, de caminhar junto com o outro, é bíblico e é verdadeiro também. Mas nós não podemos esquecer o contexto que Paulo está falando. Paulo está falando sobre a falha de outro irmão e a forma como devemos lidar com isso. Então, o fardo aqui a ser levado, a carga aqui a ser levada, é exatamente essa falha, é exatamente esse problema, esse pecado que o irmão caiu. Então, o chamado de Paulo aqui é para que a gente pudesse andar junto com esse irmão que pecou, ajudá-lo a se levantar, ajudá-lo a se reerguer. E Paulo diz que assim seria cumprida a lei de Cristo. E a lei de Cristo ela é apontada pelo próprio Paulo no capítulo 5, no versículo 14, que diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo é a lei de Cristo que é cumprida quando a gente leva as cargas uns dos outros, quando a gente age de forma humilde em resposta ao pecado do outro, entendendo que não sou melhor que aquela pessoa, que esse pecado é uma falha, que essa pessoa precisa de ajuda, e agora agindo de forma humilde, então, ajudando esse irmão a levar a carga dele, a se reerguer desse pecado, a se reestruturar após um pecado, eu estou cumprindo a lei de Cristo, que é amar ao próximo. E é interessante que quando Paulo cita lá a lei de Cristo, ele está citando o segundo grande mandamento, de quando Cristo resume a lei. O primeiro grande mandamento seria amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E Paulo não cita ali esse primeiro ponto, porque ele já está óbvio. O segundo mandamento ele só é possível quando o primeiro já existe. Eu só consigo amar verdadeiramente o irmão meu quando eu amo a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não consigo amar de verdade o meu irmão. Então o que Paulo está dizendo aqui é que esse amor a Deus deve refletir em amor ao meu irmão, e esse amor ao meu irmão me faz carregar a carga dele junto com ele, me faz buscar a restauração desse irmão, orar com esse irmão, discipular esse irmão, pregar a Bíblia, pregar o Evangelho para esse irmão, para que ele possa entender o pecado dele, para que ele possa entender a graça de Cristo que nos sara desse pecado, que nos livra desse pecado. Carregando a carga de nossos irmãos, carregando nossos irmãos, estendendo a mão para os nossos irmãos que caíram em pecado, nós estamos cumprindo o mandamento de Cristo de amar ao próximo. E ele continua ainda sobre levar as cargas uns dos outros, ele continua no versículo 3.
Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aqui nós podemos usar uma ferramenta da lógica, que é a dedução. Nós temos aqui duas premissas e uma conclusão. A primeira premissa é: se alguém julga ser alguma coisa. A segunda premissa, não sendo nada, e a conclusão é: a si mesmo se engana. Na dedução, funciona assim: sempre que as duas premissas elas são corretas, a conclusão é correta, ela acontece. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que essa segunda premissa, o não sendo nada, ela sempre está correta. A palavra de Deus nos mostra que o homem por si só, ele realmente não é nada. Gênesis nos apresenta como pó, e a palavra de Deus também nos diz que sem Cristo nada podemos fazer. Por nós mesmos, nós somos nada. Se a ideia é se vangloriar, se a ideia é buscar um orgulho em si mesmo, essa segunda premissa é sempre verdadeira. O homem não é nada, a humanidade sem Cristo ela não é nada. E sendo sempre verdadeira essa segunda premissa, o que acontece é que sempre que a primeira premissa, se alguém julga ser alguma coisa, estiver correta, a conclusão acontecerá, estará correta também, que é a si mesmo se engana. Ou seja, sempre que alguém julgar ser alguma coisa, ele está se enganando. Sempre que um homem por si só julgar ser alguém, julgar ter motivo de vanglória, julgar ter motivo de orgulho próprio, ele está se enganando. Não existe a possibilidade dele não estar se enganando. Sempre que ele julga ser alguém bom, sempre que ele julga ter motivo para se orgulhar de si mesmo, ele está entrando em enganação, ele está enganando a si mesmo. E essas duas premissas, então, a segunda sempre verdadeira, sempre o homem que se acha, se enche de vanglória, ele vai se enganar sempre. E o problema aqui, meus irmãos, dessa enganação é que sempre que eu tenho uma autoestima elevada, eu não consigo levar esse amor para o meu irmão, eu não consigo estender a mão para um irmão meu faltoso. O que Paulo está dizendo aqui é: não se engane, não julgue ser alguma coisa. Não busque vanglória para você mesmo, não busque orgulho para você mesmo. Porque isso resulta em uma autoestima muito alta, muito errada. Isso faz você não conseguir olhar com humildade para o seu irmão faltoso, não conseguir corrigi-lo humildemente. Se afaste dessa ideia de buscar vanglória, de julgar ser alguma coisa. E com isso em mente, então, ele vai para o terceiro ponto, no versículo 4 e 5, que é: examine a si mesmo. Examine a si mesmo. E o versículo 4 então diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Paulo ele traz aqui o trabalho, o labor, como medida, e em momento nenhum Paulo está trazendo o trabalho como motivo de vanglória, mas sim como um exame, como autoexame. O que ele está falando é: olhe para as suas obras, olhe para o que você faz. Olhe para isso. E Paulo também em Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, a exortação que Paulo já tinha dado de não pense além do que convém de você mesmo, não pense que você é bom, que existe algo bom em você e não em Cristo. E aqui ele chama novamente, chama os Gálatas e nos chama a olhar agora para a nossa vida, para o que a gente faz, para o que resulta a nossa fé. Olhe então para o seu trabalho, olhe para as suas obras, olhe para o que você faz. E talvez algum irmão possa olhar
para esse texto e falar, bom, Paulo fala para eu me provar através do meu trabalho, e ele diz que então eu terei motivo de gloriar-me unicamente em mim e não no outro. Então entra em contradição com o que Paulo teria falado antes. Não, irmãos, Paulo diz explicitamente, um pouco mais para frente no versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A ideia de Paulo aqui não é buscar glória própria, não é buscar essa vanglória, não é buscar um orgulho próprio. A ideia de Paulo nesse versículo, e Guthrie ele vai nos ajudar no entendimento disso, e ele diz que o foco aqui, o enfoque de Paulo aqui, está na ideia do em si mesmo, está na ideia de olhar para si. O chamado a olhar para um trabalho, para olhar para a própria obra, não é pela busca de vanglória, mas é para que eu olhe para mim mesmo, para que você olhe para você mesmo. Examine-se a si mesmo. Olhe para você, olha para o resultado que a sua fé traz na sua vida. Olhe para a sua vida, se ela fosse sem Cristo, o que ela seria? Olhe para você e veja se existe realmente um motivo de vanglória em você mesmo. Um motivo de se gloriar em si mesmo. Olhe para isso. Se examine e veja se realmente existe esse motivo. O próprio Paulo já responde mais para frente que não, que toda a glória deve ser dada a Cristo, mas ele continua ainda no versículo 5, dizendo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Essa ideia de levar o fardo no futuro traz uma ideia escatológica, traz uma ideia de um juízo final, traz a ideia do fardo que será colocado diante de Deus no dia do juízo. Cada homem, cada pessoa, cada ser humano terá só a própria vida para apresentar perante Deus. Só as próprias obras, só aquilo que fez perante Deus. O que Paulo está chamando aqui, está nos chamando para olhar, é que não adianta eu querer olhar para a vida do próximo, não adianta eu querer examinar a vida do próximo e não examinar a minha. Porque no final das contas, no juízo final, no último dia, o que eu terei para apresentar sou eu. Não vai existir não Deus, mas fulano foi pior que eu. Não Deus, mas eu era melhor que ciclano. Não, você vai apresentar o seu fardo, você vai apresentar a sua própria vida e só. Obviamente, irmãos, que nós temos um consolo e nós entendemos que sim, o injusto, o incrédulo, ele apresentará a sua própria vida perante Deus no juízo final e será condenado. Mas nós, cristãos regenerados pelo sangue de Cristo, fomos selados por esse sangue e temos nossa salvação garantida em Cristo Jesus. Cristo nos salvou e cremos na perseverança dos santos e cremos que não perdemos essa salvação. E nosso chamado aqui, então, é exatamente a olhar para isso, a glorificar a Cristo por isso e não nos vangloriarmos de que nós somos. Porque se alguém merece glória, e merece a glória pelo que nossa vida se tornou, é o próprio Cristo e não nós. Nós, como cristãos, nós não somos chamados, e para concluir, Paulo não está nos chamando aqui para examinar a vida uns dos outros. Paulo está nos chamando para examinar a nossa própria vida. O chamado que ele nos faz é de sim corrigir o outro, é de sim ajudar o outro, corrigir humildemente, corrigir em amor, corrigir entendendo que eu também estou suscetível àquele erro. Então hoje nós aprendemos sobre a necessidade dessa humildade, esse entendimento humilde de quem eu sou e quem Cristo me tornou, e aplicar isso na vida da igreja, aplicar isso na vida na vida uns dos outros, na nossa comunhão uns com os outros, no nosso relacionamento uns com os outros. E eu queria então, tendo em vista
essa necessidade de humildade, essa necessidade de reconhecimento da suficiência de Cristo como nosso único e suficiente Salvador, tendo em vista essa necessidade de uma vida piedosa para chegar a essa humildade, eu queria trazer algumas aplicações para os irmãos. E uma primeira aplicação, irmãos, é que nós precisamos entender e nos lembrar sempre que é Cristo que nos salva, e somente Cristo, e nada mais pode nos salvar. Somente Cristo salva. Talvez isso pareça muito óbvio, mas precisamos lembrar disso sempre. Cristo é que nos salva. E isso deve gerar em nossa vida glória a Cristo, glória a Deus por isso. Então, viver uma vida glorificando a Cristo, porque é Ele que nos salva. Um terceiro ponto dessa aplicação nós precisamos evidenciar a ação do Espírito em nós. Nós precisamos evidenciar essa ação através de uma vida devocional, através da busca pelo entendimento da palavra de Deus, a aplicação dessa verdade em nossa vida, a aplicação dessa verdade em nosso relacionamento com o próximo, amando esse próximo. Um próximo ponto é a humildade. Outra coisa que esse entendimento da salvação suficiente de Cristo em nossa vida traz é a humildade, o entendimento que realmente por mim eu não sou nada, que realmente sem Cristo eu não sou nada, e a minha vida é uma resposta ao que Cristo fez, não um motivo de me achar melhor que o outro. E quando eu entendo isso, quando eu chego a esse entendimento de humildade, esse entendimento humilde, creio que isso seria importante para os irmãos da nossa igreja. Eu entendendo isso, eu deixo de lado, por exemplo, a fofoca. Eu não fofoco mais, porque eu entendo que aquilo foi uma falha, aquilo foi um passo em falso, foi um pé fora do caminho apenas. Minha luta não é para espalhar aquilo como fofoca, minha luta não é ridicularizar aquele irmão pelo que aconteceu, mas é ajudá-lo, é corrigi-lo de forma humilde. Eu deixo de dar espaço então para fofoca quando eu entendo a importância da humildade. E eu também não condeno aquele irmão. De uma certa forma eu o julgo, obviamente, não tem como eu entender um erro de um irmão sem julgar que aquilo está errado, mas eu não condeno por aquilo, porque eu creio que a salvação vem de Cristo, e que Cristo me salvou, e Cristo salvou ele, e Cristo morreu pelos nossos pecados, e Cristo nos regenera dos nossos pecados, Cristo nos limpa dos nossos pecados. Eu inclusive lembro aquele irmão disso, é sempre importante lembrar disso. E por fim, nós somos chamados aqui, irmãos, ao autoexame. Nós somos chamados a olhar diariamente para a nossa vida. Cremos sim que a conversão ela é única, a conversão é um ponto em nossa vida, mas a santificação ela é diária, e a gente é chamado a olhar, a se examinar, a olhar para dentro de nós, a olhar para as nossas obras. E essas obras, irmãos, devem ser resposta ao Evangelho, resposta ao que Cristo nos deu, ao amor de Cristo por nós. Deve ser resposta seguindo a vontade de Deus agora em Cristo Jesus. Não para buscar a salvação, mas uma vez salvos, para glorificar a Deus segundo aquilo que Ele quer. Então, que a cada dia a gente possa também se examinar, que a cada dia a gente possa entender a necessidade da humildade e de forma humilde corrigirmos uns aos outros em amor. Que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, nós te agradecemos pelo Teu amor, nós te agradecemos, Senhor, porque Cristo um dia morreu na cruz por nós. Que o entendimento dessa salvação venha gerar humildade no nosso coração, que a gente possa olhar para nós mesmos a cada dia e entendermos a necessidade do entendimento dessa humildade. Que então de forma humilde a gente possa amar o nosso irmão a ponto de estender a mão para ele, a ponto de auxiliá-lo quando ele falhar, a ponto de buscar a restauração daquele irmão na caminhada da fé. Que assim possamos viver a cada dia para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém.